Eita, Jesus, tem uma bagulho. Número 15. Dá pra cristão, tá ligado? Número 15 da Cristiano. Amém. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Agradeço a oportunidade. Olha, eu disse que o Vitor tem uma voz bonita. A voz dele é bonita, não é verdade? Ela também canta bonito. Se não tirar o microfone da boca, né, Andresa? Quando coloca, dá pra aparecer a voz dele, fica bem bonita, né? E a voz dela também. Glória a Deus, já temos uma dupla, né? Falta só o nome agora artístico. Glória a Deus. Vamos, com o passar do tempo, se vocês quiserem ensaiar um hino e mandar pro grupo, tem um irmão que toca, então ele vai aprendendo e toca aqui. Então vocês arranjam um playback, tá bom? Aí eu quero ver os três cantando, a Andresa solo e os cantando junto também, tá bom? Glória a Deus. Amados irmãos, tem uma palavra que ontem eu estava... Ontem numa igreja, eu preguei essa palavra lá. E eu queria também pregar ela aqui hoje, amém? Amém. O capítulo de número 3 de Malaquias. Tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Malaquias é antes de Mateus, tá?
É antes do primeiro evangelho. Ele é o último profeta da Bíblia Sagrada, do cânon do Antigo Testamento. Aí tu vai ver Mateus, do lado de Mateus tem as páginas brancas, né? Aí tu puxa as páginas brancas, tá lá Malaquias. Glória a Deus. É bem do lado de Mateus, o livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3, 18. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Versículo 18 do capítulo de número 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Essa é a profecia do profeta Malaquias. Ele profetizou aproximadamente entre os anos 430 a 420 antes de Cristo. Malaquias, ele possivelmente, como dizem alguns historiadores, ele era um profeta sacerdotal, um profeta que vivia no templo. E também o nome Malaquias significa o mensageiro de Jeová. E ele profetizou a Israel em um tempo que Israel estava vivendo numa apostasia. E o interessante é que nesse tempo de apostasia que Israel estava vivendo, eles acabaram, não tinha nem muito tempo que eles acabaram de voltar do cativeiro da Babilônia por causa de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono de alguma coisa. Alguém que abandonou. Vamos imaginar. Apostasia é como se fosse alguém que abandonou a sua esposa e foi embora. Apostasia é alguém que abandona uma religião e vai para outra. E Israel estava abandonando mais uma vez a Deus. E estava indo de encontro aos deuses das comunidades dos povos que estavam ao redor. Israel, quando eles saíram da Babilônia, eles saíram com um propósito. A Bíblia vai dizer em Neemias capítulo 1, que quando ele fala com o rei, ele diz: ó rei, o rei disse, servindo o rei, né? O rei disse: mas Malaquias, o que foi? Tu está triste? Tu não é assim? Ele disse: ó rei, como poderei estar feliz se a minha cidade está totalmente destruída? O templo do Senhor está destruído. E o rei disse: então pede o que tu quiser, Neemias, e eu vou conceder. E a Bíblia vai dizer que o rei concede a Neemias que ele volte à sua terra. Ele disse: Senhor, deixa eu ir lá, deixa eu edificar a Israel, deixa eu edificar o templo, deixa eu fazer esta obra de reconstruir a cidade. E o rei permitiu. E a Bíblia vai dizer que eles voltaram para lá. E praticamente Neemias cumpriu o seu propósito. Esdra também cumpriu o seu propósito. Neemias governava a cidade e Esdra era o sacerdote. Neemias estava construindo o templo, as casas, enquanto Esdra estava com o negócio do templo. E a história vai nos dizer que possivelmente tudo já estava finalizado. Esdra deixou tudo pronto. Já estavam de novo, já havia voltado os rituais, as ofertas, as festas, tudo já estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que com o tempo, Israel foi se esquecendo de Deus e foi deixando de novo o pecado estar entre eles e Deus.
E nós sabemos, irmãos, que está escrito em Isaías 59, versículo 1, que Deus, Ele está totalmente contra um povo que vive em pecado. O povo estava reclamando: onde está a mão de Deus? Deus encolheu a sua mão. E Deus disse: olha, Israel, as minhas mãos não estão encolhidas e nem os meus ouvidos estão fechados para vocês. Mas é que o pecado faz separação entre mim e vocês. Então, irmãos, o pecado sempre separará o homem de Deus. O pecado, ele sempre vai fazer com que Deus se alongue dos homens. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quando Deus não está perto de nós, estamos sujeitos e suscetíveis a todo o mal que nos rodeia. Então o povo de Israel estava vivendo mais uma vez o contrário. Em vez de eles irem e estarem adorando a Deus em Israel, eles estavam abandonando o Senhor. Eles estavam deixando de viver para Deus mais uma vez. Então Deus levanta Malaquias. Quando Malaquias profetizou e escreveu esse livro que leva o seu nome, Israel estava, irmãos, vivendo totalmente em rebeldia. Aleluia. E é isso que nós temos visto em nosso tempo. Os homens vivendo em rebeldia. Israel estava como um filho adolescente rebelde para com Deus. Deus estava falando com eles e eles estavam sendo insubmissos. Eles estavam sendo ousados para afrontarem a Deus. Deus chega com Israel e diz: olha, o filho honrará o pai. Versículo de número 6 do capítulo 1. O servo honrará o seu senhor. E se eu sou pai, Deus está perguntando do seu povo: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Aonde está a minha honra como pai e como senhor de vocês? Israel, ele está afrontando a Deus. Eles estão dizendo que servir a Deus não é coisa boa. Servir a Deus não traz coisa boa para os homens. Ele disse: olha, os povos que vivem sem Deus, eles vivem melhores do que aqueles que servem a Deus. Eles estavam dizendo que servir a Deus não era coisa boa. E Deus disse para eles: como não é coisa boa me servir? E o Senhor continua falando com Israel e dizendo: por que é que vocês tornam os meus sacrifícios e as minhas oferendas como coisas desprezíveis? Vocês estão me desprezando. Como vocês podem fazer isto? E Israel continuou, irmãos, a retrucar contra Deus, a apresentar a Deus as coisas que lhe desagradavam. E a Bíblia vai dizer que o Senhor estava se cansando de Israel. Ele vai dizer: eu não tenho prazer em vocês. Deus já estava no limite com Israel. Eu não tenho prazer com vocês. Vocês estão longe de mim. Vocês não querem estar perto de mim. E eles queriam ser abençoados, irmãos. Eles queriam ser agraciados por Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor estava fazendo com que o povo dele, em vez de viver bênçãos, estava vivendo agora em maldição. Eles estavam vivendo, irmãos, em maldição diante do Senhor. E Deus vai dizer para eles: olha, eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será ainda reconhecido e tremendo na terra. Sabe, irmãos, o homem, ele zomba, ele escarnece, ele brinca com coisas que ele não conhece. O escritor aos Hebreus vai dizer que é melhor o homem brincar com fogo do que brincar com Deus, do que se desfazer de Deus.
A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 6, ele vai dizer: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem fizer, Deus vai cobrar dele, e trará este homem a juízo. Então, o Senhor estava chamando o povo a um conserto, estava chamando o povo a viverem dignamente diante dele, porque a vida que eles estavam vivendo era uma vida ímpia. E o que é o ímpio, irmãos? E a palavra ímpio quer dizer mal, malvado, maldito. É o ímpio. É alguém que tem a maldade, a essência do mal dentro dele. Esse nome ímpio era considerado todas as pessoas que não serviam a Deus no tempo de Israel. Mas agora, nós estamos vivendo em um tempo em que Deus, Ele olha para todos os homens, porque Deus, Cleberton, Ele não tem prazer na morte deste ímpio, porque se o ímpio viver numa vida de impiedade, a morte o acometerá e ele irá para o inferno. Esta é a sentença de Deus. A alma que pecar, está escrito no capítulo 18 de Ezequiel, a alma que pecar, esta morrerá. Em Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27 diz que havendo o homem morrido uma só vez, segue-se o juízo. Deus está chamando o seu povo a juízo. Está requerendo do seu povo uma aliança firme, um conserto. Aleluia. Ele diz: olha, porque vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que ser mal, que viver a prostituição do mundo, que viver uma vida desregrada, viver uma vida de bebedice em drogas, isso tudo é bem visto, é aceitável, é como eles dizem, é vida louca mesmo. E a Bíblia vai dizer que Deus vai trazer juízo aos homens por causa disso, porque Deus não tem o culpado por inocente. Se você viver em pecado, a Bíblia vai dizer em Romanos 6, a partir do versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Aleluia. É isto que Deus exige do seu povo, que o seu povo viva uma vida digna. Satanás aparece diante de Deus no capítulo de Jó primeiro, e ele tem uma conversa com Satanás, e Deus diz para Satanás: viste o meu servo Jó? Vê como ele é íntegro, ele se desvia do mal. A palavra que quer dizer justo é alguém que não vive andando atrás do mal. E olha, irmãos, que o mal está nos rodeando. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2, o escritor aos Hebreus, ele convida o povo de Deus a andar nos caminhos de Deus, a fugir do pecado, irmãos, a esconder-se, a se afastar do pecado. O escritor aos Hebreus, ele escreve que nós, irmãos, devemos, portanto, aleluia, ele vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a nossa carreira? Que Cristo nos chama a viver uma vida de justiça, uma vida de, aleluia, de integridade diante de Deus. O Senhor quer que nós sejamos justos. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, versículo de número 3, da carta primeira aos Tessalonicenses, ele chama o seu povo, a sua igreja, e diz à sua igreja que esta é a vontade de Deus. Qual é? É a nossa santificação. E o que é santificação, irmãos? É afastar-se do mal, é viver uma vida santa diante de Deus, separada do pecado. Aleluia.
Nós vivemos em um mundo, irmãos, que as coisas mais atraem os homens. Tem gente que era uma bênção na casa do Senhor, abandonou a Deus, vive uma vida regaladamente agora em festas, em orgias, em bebedice, e posam nos Facebooks e Instagrams da vida, fazendo com que, parecendo que eles estão felizes, mas eu bem sei, irmãos, que a alma do homem que vive no pecado não é feliz, porque não tem a presença de Deus. Porque Deus não está aonde está o pecado. Eu sei que é um ditado que nós ouvimos muito, que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Ele aborrece mesmo, irmão, ao ponto de enviar o pecador para o inferno. Aleluia. A Bíblia nos fala que o caminho do justo é um caminho para cima. A Bíblia nos fala que o justo, ele é alguém que está edificado na rocha. A Bíblia nos fala que o justo, ele vive no aprisco do Senhor como uma ovelha bem cuidada pelo seu pastor. A Bíblia nos fala que o justo estará do lado direito do Senhor, aleluia. A Bíblia nos fala que o justo viverá a eternidade diante de Deus. A Bíblia fala que o justo receberá as boas-vindas do Salvador, dizendo: bem está, servo justo e fiel, recebei com alegria o gozo que te está proposto. Vem, entrai na cidade e gozai pela eternidade. Ser justo é o que Deus nos chama. Mas a Bíblia vai nos dizer que o justo é como a pragana, que de imediato será ceifada e queimará. Malaquias, no capítulo 4, ele vai nos escrever as seguintes palavras. Ele vai falar a respeito do ímpio e comparar ele a uma erva que está perto de ser destruída. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo de número 1, do capítulo 4, do versículo 1 em diante, ele vai dizer: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade, o ímpio, aquele que não vive para Deus, aquele que vive na prática do pecado, aquele que comete impiedade, pois é ímpio, eles serão como a palha, e o dia que está para vir os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. O fogo está ardendo para aqueles que vivem uma vida no pecado, uma vida na injustiça, uma vida na impiedade. O ímpio será destruído, segundo a palavra do Senhor diz. Aleluia. Deus vai dizer ao jovem ímpio, no capítulo 11 de Eclesiastes, ele vai falar a respeito do jovem que vive uma vida totalmente em rebeldia para com Deus, para com os pais. A Bíblia vai nos falar, o escritor aos Eclesiastes, o grande pregador, ele vai dizer as seguintes palavras no capítulo 11, aleluia, do livro chamado Eclesiastes. Ele vai dizer no versículo 9: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra o teu coração nos dias da tua juventude, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Ponto e vírgula, ele vai dizer: mas saiba, porém, é a sentença do caminho que ele anda, saiba, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Aleluia. No capítulo 12, versículo de número 1, Deus vai dizer através do seu escritor que o inspirou. Deus inspirou o escritor a escrever no versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e chegue o tempo em que eu direi a você: eu não tenho prazer na tua vida.
Deus, Ele julgará o ímpio. No Salmo de número 1, versículo, aleluia, Salmo de número 1, nós vamos ver, e no versículo 6, Deus vai dizer as seguintes palavras a respeito do ímpio. No versículo 4, 5 e 6, ele vai dizer: não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Deus, aleluia, pelo que os ímpios, aleluia, não permanecerão no juízo, aleluia, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus não tem negócio com ímpio, irmãos. Deus não tem negócio com quem vive na malignidade, na maldade dos seus pensamentos e de seus atos. Deus trará juízo esta humanidade perdida. O dia do Senhor está vindo. Jesus, ele nos fala no capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus. Jesus, ele está profetizando no meio dos seus discípulos. No capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer, aleluia, no versículo 37, e assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores aos dilúvios, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Pois assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Pode continuar, irmão, na tua maldade. Pode continuar nas práticas de pecado que você está vivendo. Mas Deus vai te pegar de surpresa. Deus te surpreenderá. E o juízo será triste para você. Aleluia. Então nós somos convidados como justos, irmãos, a andarmos no caminho do Senhor. Ele vai dizer a Malaquias: e vocês verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão Cliverton, tempo em que as pessoas estão vivendo uma máscara. Eles vêm para a igreja, eles até choram no culto, eles levantam a mão e dão até glória, mas quando saem deste lugar, vivem uma vida de pecado. Deus está de olho em você. A condenação vai chegar. Aleluia. A Bíblia vai nos falar no capítulo de número, aleluia, 2, versículo de número 19 de 2 Timóteo. Paulo escreve a Timóteo e diz as seguintes palavras a Timóteo, e vai dizer: Timóteo, todavia fica firme esta coisa: o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Olha, irmãos, ninguém engana Deus. Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Aleluia. Ninguém engana Deus, irmãos. Ninguém pega Deus de surpresa. Você é que será surpreendido. A Bíblia diz: tomai cuidado, porque aquele dia virá como ladrão e pegará de surpresa a muitos. Aleluia. E não pense que porque você é jovem, porque você é adolescente, porque você é uma pessoa de meia idade, que Deus não vai pesar a mão sobre você. A Bíblia diz que o profeta, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Abiú e Nadab. A Bíblia diz que eles estavam na casa de Deus, mas estavam cometendo pecado. A Bíblia diz que eles eram como filhos de Belial. A palavra Belial quer dizer filhos do diabo. Eles estavam no templo e estavam totalmente indiferentes às coisas de Deus. Eles não eram justos, eles não glorificavam a Deus nos seus atos de verdade, mas viviam uma vida de impiedade. Pelo que Deus chegou e chamou a Samuel e disse: Samuel, eu não estou agradando-me dos filhos de Eli, eu vou matá-los.
E a Bíblia vai dizer que uma guerra irrompe e Deus permite que os 12 filhos de Eli vão à guerra. E a Bíblia diz que Deus permitiu que os 12 filhos de Eli fossem à guerra. E a Bíblia vai dizer porque Deus queria matá-los. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se o ímpio viver na sua impiedade, Deus cobrará dele. Aleluia. Porque Deus é justo, porque Deus é santo. E a santidade de Deus não pode ser manchada, ferida, degradada, deturpada por causa de pessoas que não servem a Deus de verdade, que não se entregaram para Jesus, mas vivem uma vida de dubiedade, uma vida fora de um contexto de santidade e vivem na impiedade. Deus está vendo. Paulo, ele diz a Timóteo: Deus conhece os que são seus. Aleluia. A esposa de Jeroboão, o filho dela estava para morrer. Capítulo 14 de 2 Reis. E aquele menino estava para morrer. E a Bíblia vai dizer que Jeroboão chega e sua mulher chama e diz: olha, vai até o profeta Aías. O profeta Aías foi aquele que profetizou que eu ia subir ao trono. Diga para ele, pergunte dele se o nosso filho vai viver. A mulher do rei Jeroboão, obrigado, irmão. A mulher de Jeroboão se veste toda como uma rainha, toda bonitona, pede os melhores cavalos, a melhor carruagem. Quando o rei vê isso, ele disse: pare, não vá assim. Ele vai saber que você é a minha esposa. Faz diferente. Vai vestida como uma mulher qualquer, como uma mulher pobre. Te veste aí com uma roupa de pobre. E ele não vai te conhecer, porque ele já está velho. Os seus olhos já estão fracos. Ele já não enxerga muito bem. Mas a Bíblia vai dizer que esse profeta já estava recebendo a visita do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus estava dizendo aos ouvidos do profeta Aías: olha, Jeroboão está mandando a sua mulher aí. Ela vem disfarçada, mas quando ela entrar aí, tu deleta, tu já fala com ela diretamente o que eu tenho te dito. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega na porta para entrar na casa do profeta, o profeta conheceu de imediato. E ele disse: entra, mulher de Jeroboão, porque tu te disfarça. Eis que eu tenho duras novas para você. O ímpio, ele tem uma sentença diante de Deus e não é boa. Corra para Jesus hoje. Entregue a tua vida para Jesus hoje. Deixa Jesus te purificar, te transformar e te fazer uma pessoa justa através da vida do Espírito Santo na vida do salvo. Aleluia. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Olha, irmãos, Deus não tem negócio com gente que vive no pecado. Deus tem negócio com gente que vive para Ele. Por isso Ele chama Paulo e fala no capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 3 do capítulo 4. Ele diz: esta é a vontade de Deus para vocês, a santificação. Santificação, irmão, não é aqueles seres que os homens fazem, aquelas imagens feitas de barro, de pau, que fica ali num lugar à parte da casa de pessoas idólatras. Aquilo não é santo. O nome daquele negócio ali é ídolo. Santo é alguém que vive uma vida de justiça, uma vida reta, uma vida íntegra diante de Deus. Ele não rouba, ele não se prostitui. Paulo, ele vai dizer: como é que o ímpio vive? O ímpio vive numa vida de carnalidade. Ele escreve isto na carta aos Gálatas, no capítulo de número 6,
A partir do versículo de número 22, ele escreve aos Gálatas e ele coloca as coisas que agradam a Deus e as coisas que desagradam a Deus. Pois eu vou aqui falar como Paulo falou, enumeradamente, o que é que não agrada a Deus. Ele vai dizer aqui, no capítulo de número 5, a partir do versículo número 22, ele vai falar o que é que desagrada a Deus. Ele vai mostrar, porque estas são as obras da carne, versículo 19. Quais são as obras da carne? São manifestas as obras que desagradam a Deus: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria, essas coisas semelhantes às quais eu já vos declaro que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Como é que nós estamos vivendo diante de Deus? Como é que tem sido a sua vida diante de Deus? Você tem vivido uma vida no pecado e quer a bênção de Deus? Infelizmente você não a terá. Você vive no pecado e quer vitória de Deus? Infelizmente você não terá. Você quer viver no pecado e quer morar no céu de Deus? Infelizmente você não morará lá. Porque no céu não entra pecado, já diz o hino. No céu não entra pecado. Aleluia. Não entra pecado no céu. Aleluia. Deus convida a nós que estamos aqui nos esforçando a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que louve a Deus. Paulo vai escrever as cartas e vai dizer: nós devemos viver uma vida que agrade a Deus, como filhos da luz, de que não tem do que esconder-se, mas vivemos na luz, porque nós não somos das trevas. Nós somos chamados, irmãos, a viver uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida que glorifique a Deus. E outra vez, vereis a diferença entre os que servem a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e entre o ímpio. Qual é a vida que você está andando? Jesus, ele chama os pecadores. Primeiro ele coloca uma porta. Ele vai dizer: eu coloco uma porta entre vocês, porque a outra porta aí já está antiga. Tem duas portas diante de vocês, uma larga e uma estreita. A larga, os ímpios entram por ela e vão para a perdição. E Jesus disse: entrai pela porta estreita. É estreito e apertado o caminho que conduz a Deus, mas é um caminho que nós podemos andar com a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Jesus chega e chama todo homem que vive no pecado e que não se agrada de viver esta vida. Ele interpela, ele adverte, mas também convida. No capítulo de número 11, aleluia, ele vai chamar de Mateus, ele vai chamar os homens: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, afligido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, aprendei de mim que sou manso, e achareis descanso para as vossas almas. Oh alma cansada, oh alma afligida, Deus tem descanso para você. Oh derabashuria cadaraia, amantubi cadarabaia, Deus tem descanso para a tua alma. Não permita que o inimigo te leve à derrota eterna, mas venha com Cristo e receba a vitória. Em nome de Jesus.
Eu acho muito lindo o hino que a irmã Heloísa louvou, o 193. Se tu minha alma a Deus suplica, aleluia, Ele vai dizer: confiando fica em suas promessas, que são benditas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim, já cantou o salmista. Espera em Deus, ainda o verei. Ele me tirará de um largo charco de lodo, e do lamaçal de pecado te tirará. Venha a Cristo, entregue a sua vida a Ele. Ele vai fazer a limpeza. Ele vai fazer o milagre da transformação. E você vai viver para a glória de Deus, agradando a Deus. E no final, herdando a vida eterna. Aleluia. Tem um hino que ele é muito antigo, mas ele é lindo para se ouvir. Muita gente cantou. É um hino que fala sobre a alma do homem. E o cantor, ele convida o homem que está com a alma no pecado. Ele está vivenciando, e ele vê os pensamentos de um pecador. E o cantor escreve essa letra, e ela é maravilhosa. Quando ele se considera esse pecador que precisa da ajuda de Deus. E ele vai cantar assim: a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Pedro estava afundando no mar, a Bíblia diz que ele disse: socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão para Pedro e tirou ele das profundezas da onde ele estava afundando no mar e colocou ele em segurança. Deus, nesta noite, Ele está com as mãos estendidas aí onde você está. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar, Senhor, esta vida que nos ouve mediante o som deste aparelho, Senhor. Eu sei, Jesus, não é fácil seguir o teu caminho. A nossa natureza adâmica, carnal, maligna,
ímpia nos quer levar para o mal. E quer nos fazer, Senhor, afundar no lamaçal do pecado, Jesus. Mas esta noite estende a tua mão para nós, Senhor. Estende a tua mão para este homem, para esta mulher, Jesus. Que ela não conhece, não sabe como está a sua vida. E vive em tristeza. Diante das pessoas sorri, mas quando está só chora. Chora de solidão. Chora de amargura. Chora de dor. Jesus, tu não levas em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas o Senhor pede para que nós nos arrependamos e venhamos, Senhor, a conhecer o caminho da salvação. Pedro disse que nós devemos nos converter, Senhor, e aceitar a palavra e o tempo de vitória e de bênção que Deus está colocando para nós. Deus, não deixe este homem, não deixe essa mulher, Senhor, se perder no seu caminho maligno, mas abre-lhe a sua mente, tira as escamas que não lhe permitem enxergar a vida ímpia e a vida, meu Pai querido, de morte que ela está vivendo, porque a tua palavra diz, Senhor, que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, direito, mas são caminhos de morte. O justo, ele vive à luz da aurora, a cada dia a luz vai brilhando para ele, mas o ímpio vai se apagando. Não deixe este homem, esta mulher se perder, Jesus. Visita ele agora, Espírito Santo. Visita ela agora, Espírito Santo. Começa a trabalhar neste coração duro. Quebra este coração duro. Salva esta alma. Salva este irmão, salva esta irmã. Em nome de Jesus. E aqueles que nos ouvem, que estão enfermos agora, em nome de Jesus eu declaro a cura, eu declaro o milagre. Receba nesta hora a visita do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te tocar. Eu ministro milagre, cura e maravilha na sua vida. Receba nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, o teu milagre, a tua cura, a tua libertação, a tua salvação. Pai, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor. Nós estamos sempre dispostos a te glorificar. Abençoa os meus vizinhos da direita e da esquerda, os de trás e os da frente. Abençoa toda a alma que está nos ouvindo mediante este aparelho. E continua a glorificar o teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para nossos lares. Nos dá uma semana de graça, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Abençoa a nossa família. Abençoa, Jesus querido, a mãe dessas crianças que aqui estão, Jesus. Abençoa o lar de cada irmão. Abençoa a vida da irmã Heloíse, da sua família. Abençoa a vida do irmão Cliver, da sua família, da irmã Rose, deste Senhor que aqui entrou. Abençoa, Jesus querido, a vida de todos. Abençoa, Jesus. E em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer por tudo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, agora e para sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.